Louvamos a Deus pela oportunidade de retornar a esta casa e junto com os irmãos tributar a Deus a glória que é devida ao seu nome. Glória a Deus. Deus continue abençoando a vida do nosso querido pastor Estênio. Glória a Deus. Pastor Vanderlei, é isso? Glória a Deus. E meu amigo pastor Fernando, muitos anos que o Senhor nos deu esta amizade, e sempre que nós podemos estamos falando da bondade de Deus. Deus abençoe todos os obreiros e a amada igreja. Minha família, parte da minha família já foi apresentada. Minha esposa, a irmã Daiane, a minha filha Kathleen Vitória, a Caislane, só veio a metade da tropa. Bom, ainda tem o Kelber e tem a Késia, estão lá com os avós na nossa igreja. Nós servimos ao Senhor na primeira igreja Assembleia de Deus em Vila Prudêncio com o pastor presidente Samuel Ribeiro. Tá bom, irmãos? E o jovem Keverson, que está aí nos acompanhando. Deus abençoe. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 9. Glória a Deus. Capítulo de número 9. Eu quero estar lendo com os irmãos a partir do versículo de número 35 para a nossa meditação. Glória a Deus. Como é bom estar em um ambiente que a gente percebe que o Espírito de Deus, ele tem liberdade. Glória a Deus. Já sentimos a graça abundante de Jesus neste lugar. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, a partir do versículo 35, está escrito: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. E a igreja diga amém. Podem tomar os vossos assentos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, tendo a total liberdade de adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Diz a Bíblia que o Senhor, ele habita no meio dos louvores. É por isso que nós nos alegramos quando alguém vem aqui à frente adorar a Deus, e a graça do Senhor, ela envolve toda a congregação. Bendito seja o Senhor, que todos os dias nos cumula de benefícios. Queridos irmãos, nós buscando da parte de Deus uma palavra para deixar esta noite a esta amada igreja, nesse culto missionário, neste culto de missões. E nós, examinando as escrituras sagradas, nós nos encontramos no capítulo de número 9, versículo de número 35 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. O Senhor Jesus, na sua missão para cumprir o projeto de Deus, porque diz-nos a Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça,
mas que tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, quando começa o seu ministério, ele começa chamando alguns homens para lhe acompanhar na sua jornada. E esses homens seriam treinados, preparados por Jesus para posteriormente dar sequência à obra de Deus. E diz-nos a Bíblia que Jesus, ele após ser batizado, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo nosso adversário. O tempo se passa e Jesus, ele começa a separar alguns homens para estar ao seu lado. E o que nos chama a atenção, que os primeiros discípulos que Jesus vai convocar, Jesus, ele está andando junto ao mar da Galileia. Capítulo de número 4 de Mateus, versículo de número 18, o versículo 17 primeiro diz a Bíblia que Jesus, ele começou a pregar o evangelho de arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O versículo de número 18 está escrito que Jesus andava junto ao mar da Galileia, e ele viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as suas redes ao mar, porque eram pescadores. Versículo 19 está escrito que Jesus, ao ver esses dois irmãos, Jesus os convoca dizendo: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mais adiante, no versículo 21 do capítulo 4 de Mateus, Jesus continua a sua caminhada, e mais à frente ele vê outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Esses dois estavam próximo do seu pai, consertando as redes. E diz a Bíblia que Jesus também os chama, os convoca. Mas há uma observação importante a se fazer, e é também a nossa necessidade ainda hoje, porque os dois primeiros discípulos, eles estavam lançando as redes ao mar, os outros dois estavam consertando as suas redes. É uma observação boa de se fazer, porque é necessário haver obreiros que lançam redes, mas também é necessário haver quem as conserta. Bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Os dois primeiros estavam lançando redes, os outros dois estão aqui junto com o seu pai. Mas diz a Bíblia que Jesus não convoca os pais desses homens, é isso? A Bíblia está nos dizendo que Jesus está convidando somente os meninos. Glória a Deus. Certamente o pai desses meninos aqui, ou desses homens, é mais experiente em pescar, em lançar a rede. Glória a Deus. Mas Jesus não está convocando o pai, Jesus está chamando os filhos, está chamando Tiago, está chamando João para uma responsabilidade muito grande. E diz a Bíblia que eles imediatamente eles atenderam a convocação de Jesus. Eles deixam o barco, deixam seu pai e começam a seguir Jesus. Glória a Deus. E na medida que Jesus ia caminhando, o versículo 23 do capítulo de número 4 de Mateus, aqui vemos, como diz o pastor Fernando, o tripé do ministério de Jesus. Porque o versículo 23 está escrito que Jesus percorria toda a Judéia, ensinando nas sinagogas,
pregando o evangelho e curando as enfermidades. Glória a Deus. E muitas pessoas ouviam falar da fama de Jesus, e essas pessoas, elas traziam enfermos, coxos, pessoas problemáticas até Jesus, para que Jesus as curasse. Mas, assim como está escrito no versículo 23 do capítulo 4, também está escrito no versículo de número 35 do capítulo 9, que nós lemos esta noite, que Jesus está percorrendo todas as cidades e aldeias, e ele já está dentro da sinagoga, e ele está pregando o evangelho, ele está anunciando a palavra de Deus. Jesus está ensinando as sagradas escrituras, mas também ele está curando os enfermos. Aleluia! A primeira observação que eu quero destacar para a igreja esta noite, assim como está escrito aqui no versículo 35 do capítulo de número 9, que Jesus está ensinando a palavra dentro da sinagoga. Irmãos, mas é importante destacar esta noite que Jesus não se limitou, ou não se limitava a pregar e ensinar a palavra apenas dentro da sinagoga. A Bíblia diz no capítulo de número 8, versículo de número 2 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, que Jesus estava no templo e vendo, aleluia, estava no templo, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 1, que Jesus também pregava e ensinava a palavra no monte. A Bíblia diz assim: e vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, abrindo a sua boca os ensinava. Então nós temos em Mateus capítulo 9, versículo 35, que ele ensinava a palavra na sinagoga. João 8:2, ele ensinava a palavra no templo. Mateus 5:1, ele está ensinando a palavra, aleluia, no monte. Marcos capítulo 2, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que Jesus está ensinando a palavra dentro de casa, e as pessoas estão se aglomerando para ouvir a bendita palavra. Mas Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos capítulo 4, versículo 1, Jesus também está pregando a palavra junto ao mar. Então ele ensina a palavra no templo, ele ensina a palavra na sinagoga, ele ensina a palavra no monte, ele ensina a palavra dentro de casa, agora está ensinando a palavra junto ao mar. Mas na medida que ele começou a ensinar a palavra, as pessoas se aglomeravam. Então Jesus entra dentro do barco, e agora está ensinando a palavra dentro do barco. O que nós aprendemos aqui? A oportunidade que nós tivermos, não podemos perdê-la. Vamos abraçar. É falar de Jesus dentro de casa, é falar de Jesus dentro da igreja, é falar de Jesus aonde nós estivermos. A palavra precisa ser pregada, a palavra precisa ser anunciada. Aí você vai dizer: evangelista, mas os doutores também pregavam, os escribas também ensinavam a palavra. Qual era a diferença que atraía o povo? O que fazia que o povo se aglomerava tanto para ouvir a mensagem de Jesus? A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 29, aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. A mensagem que Jesus pregava, ele pregava uma mensagem com autoridade.
Ele não tinha apenas uma oratória boa, ele não tinha apenas um bom conhecimento, ele não tinha apenas uma boa exposição das Escrituras, ele tinha autoridade sobre a vida dele. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso ouvir um homem, uma mulher que prega as sagradas Escrituras com autoridade. Oh, glória a Deus! E esta autoridade, ela vem através da unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Senhor para todo sempre. Então Ele está pregando a palavra, Ele está anunciando a palavra de Deus, Ele está ensinando as sagradas Escrituras. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está instruindo, Ele está discursando, Ele está compartilhando conhecimento, Ele está explicando as sagradas Escrituras. Mas a Bíblia diz que a multidão se aglomera novamente. O versículo 36 está escrito: e vendo a multidão, Jesus tem compaixão da multidão. Aleluia! E Jesus vai identificar uma coisa muito séria. Ele percebe que essa multidão está semelhante a ovelhas que não têm pastor, e isto vai comover o Senhor. Isto aqui também serve para nós outros esta noite, que queremos fazer a obra de Deus. A primeira coisa que o texto identifica, que Jesus viu a multidão. Jesus não ignorava ninguém, Jesus nunca fez acepção de pessoas. Ele ensinava o grande, ensinava o pequeno, ensinava o rico e também ensinava o pobre. Às vezes a gente quer valorizar uns mais do que outros, mas a Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, Ele tem grande compaixão. Jesus se compadeceu, Jesus teve misericórdia da multidão, porque a multidão está andando semelhantemente a ovelhas que não têm pastor. É um perigo muito grande, porque ovelhas que não têm pastor pode ser presa fácil de lobo devoradores. Ovelhas que não têm pastor não têm um bom pasto para se alimentar. Ovelhas que não têm pastor vivem constantemente em perigo. Aleluia! Está sem ordem, está sem direção, está fadada a cair no buraco. Aleluia! Muitas coisas ruins podem acontecer. A Bíblia diz que lá no tempo do rei Acabe, um profeta falou com ele: eu vejo Israel disperso como ovelha que não tem pastor. Isto é muito sério. E o fato deles andarem como ovelhas que não tem pastor, Jesus está movido de uma compaixão muito grande. Eles estão andando errados e errantes, sem direção. Então Jesus está ali justamente para poder direcionar este povo. Mas uma coisa que me chama a atenção na Bíblia Sagrada, glória a Deus, que todas as vezes que a gente lê que Jesus é movido de íntima compaixão, Jesus não apenas sente compaixão e fica parado, Jesus não apenas sente compaixão e fica sem fazer nada. Glória a Deus, porque às vezes nós somos assim. Nós sabemos que tem uma necessidade muito grande de nós estendermos as mãos. Às vezes até temos condição, mas cruzamos os nossos braços. Não queremos lançar a mão à obra, não queremos fazer a obra de Deus. Mas a Bíblia diz que a atitude de Jesus, ao ter compaixão da multidão, a atitude dele é chamar os seus discípulos e dizer: na verdade, a seara é muito grande, os obreiros que são poucos. Depois que Jesus é movido de compaixão, ele vai dizer aos seus discípulos: rogai ao Senhor da seara, aleluia, busque ao Senhor da seara,
aleluia, para que Ele levante mais trabalhadores. Se eu sou movido de compaixão, eu não posso deixar a obra de Deus parada. A minha oração é: Senhor, levanta mais obreiros, levanta mais obreiras para a tua obra. Irmãos, nesse século de hoje, nessa de hoje, que é uma competição muito grande. Quem faz mais, quem canta mais, quem prega mais, quem tem mais isso, quem tem mais aquilo. As pessoas não estão se preocupando com a verdadeira essência do Evangelho. Aí Jesus está dizendo: é necessário o levantar de novos obreiros na obra de Deus. Aleluia! Rogai ao Senhor, peça a Deus, porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra não é nossa, a obra ela é de Deus. Aleluia! Então Jesus está ensinando assim: peça ao dono da seara, peça ao dono da obra para levantar mais obreiros. Aleluia! Será que realmente nós estamos envolvidos com esta obra? Será que realmente nós estamos tirando um tempinho nosso para pedir a Deus para que novos obreiros se levantem? Glória a Deus! Para que novos obreiros se levantem e fique firme, meu pastor Fernando, e não desista da caminhada. Aleluia! E não pare no meio do caminho. Meu Deus, quantas pessoas têm parado na caminhada? Quantas pessoas têm parado no meio do caminho? Quantas pessoas têm desistido da sua chamada? Quantas pessoas têm desistido do plano de Deus na sua vida? Mas esta noite, a graça que nos envolve aqui neste lugar, ela é uma graça capacitadora. Eleva-se de cabaraba canto, rei. Vamos, pode levantar as mãos esta noite, pedindo ao Senhor um fortalecimento espiritual. Porque não é fácil, nunca foi. Porque não é fácil, nunca será. O próprio Jesus chamou os seus discípulos e falou para eles: eu estou enviando vocês como ovelha no meio dos lobos, mas sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Louvado seja o nome do Senhor. É cheio de lobos devoradores, é cheio de lobos devoradores que estão se levantando contra a obra de Deus. Mas na graça do Senhor Jesus nós vamos vencer, e a palavra não vai deixar de ser anunciada. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus tem compaixão, Ele ordena os seus discípulos que peça ao Senhor da seara para que mande mais ceifeiros. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 15, versículo 32, depois que Jesus teve compaixão da multidão, Ele também agora tem uma outra reação, dizendo: eu não posso despedir esse povo vazio. Oh glória, porque se eu despedi-los vazio, eles vão perecer no caminho, porque estão comigo já há 3 dias. Depois que Jesus tem compaixão, Ele está dizendo: eu preciso dar de comer para este povo. Aí aqui eu vejo a responsabilidade muito grande nossa, principalmente nós obreiros da casa do Senhor. Jesus chama os seus discípulos e diz a eles: dai-lhe vós de comer, dai-lhe vós de comer. Os discípulos respondem: Senhor, mas ainda se nós tivéssemos 200 dinheiro de pão, não seria suficiente. Mas o texto diz que Jesus apenas estava os experimentando, porque já sabia o que iria fazer. Aleluia! Eu quero te dizer, Ele está à nossa frente, já tem tudo coordenado, já está tudo no controle dele. Às vezes Ele nos coloca no teste, Ele quer ver a minha, a sua reação. Aí eles falam: Senhor, não tem nada, não tem nada. Aí Jesus manda que procure
Eles começam a procurar no meio do povo. De repente acham um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E eles falam para o Senhor: Senhor, mas o que é isto para tanto? Eu estive observando esta palavra esses dias, e o meu coração ficou meio preocupado. E eu percebi através desse texto que às vezes nós não fazemos mais pela obra de Deus, ou impedimos alguém de fazer a obra de Deus, por justamente identificar o que os discípulos identificaram neste dia, dizendo: Senhor, o que é isto para tanto? Irmão, tudo na obra de Deus tem o seu valor e o seu lugar. O que é isto para tantos? Ah, jovem, guarda este pão aí. Olha o tamanho da necessidade do povo, olha o tamanho da multidão. O que você tem não é nada, mas eu digo esta noite em nome do Senhor Jesus: ainda que tenhamos pouco, vamos oferecer para o Senhor. Acaia shonderebe candarabahai. Ainda que você tenha pouco, não encruze os seus braços. Ainda que você tenha pouco, não encruze os seus braços. Entregue na mão dele esta noite. Entregue a mão dele esta noite. Alguém está dizendo que é isto, você fala: é o suficiente na mão dele. Alguém está dizendo: você começou ontem, glória a Deus, se começou, melhor do que está parado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Deixamos de fazer, ou impedimos alguém fazer, por identificar que é pouco diante de tamanha necessidade. Mas quando entregou na mão de Jesus, oh glória, teve alimento para todo mundo. Elevai. Quando entregou na mão de Jesus, tem alimento para todo mundo. Oh glória, até para os discípulos que não tinham também receberam. Por outro lado, eu percebo que a obra missionária, por outro lado, eu percebo que a obra de Deus não depende apenas de mim, evangelista, de mim, pastor, ou eu, pastor, presbítero, diácono, obreiro, um cargo, aleluia, oficial na igreja. Para fazer a obra de Deus, não precisa de título. Para fazer a obra de Deus, não precisa ser reconhecido, aleluia, na convenção. Basta apenas atender o chamado do Senhor Jesus, se colocar à disposição dele. Louvado seja o nome do Senhor. Terra baixundere balavacancho reia laia chumarabahai. Oh glória a Deus. Eu me lembro, queridos obreiros, me lembro, pastor Fernando, lá 18, 19, 20 anos atrás, quando nós dávamos os primeiros passos em rumo à direção à palavra de Deus, não tínhamos tanta oportunidade, glória a Deus, mas naquele espaço de Vila Prudência para Flechal, que era aquele mato puro, glória a Deus, cheio de arranha-gado, cheio de pé de espinho, era pasto. O que tinha ali era só pasto e mais nada. Eu pegava a minha bicicleta, saía de Vila Prudência e até aquela antiga TPM, aleluia. Eu pegava a minha bicicleta e falava assim: Jesus é bom, bendito seja o nome do Senhor. Eu ia pregando para mim mesmo, oh glória. Aí tinha montão de boi e gado, eu falava: gado, ouve a palavra do Senhor. Chegava em casa, ia para o banheiro de frente ao espelho, a minha mãe dizia: meu filho, você está ficando doido. Mas era uma chama que ardia no coração. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Até que Deus preparou alguém para me ajudar, até que Deus colocou alguém na minha vida dizendo: você está com sede? Então beba desta água. Está com sede, meu filho? Leia a palavra. Está com sede? Entra no jejum. E aqui estou para a glória de Deus, mais de 20 anos depois, porque permanecer firme na presença do Senhor. Eu quero te dizer: você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Ô para ele, você não vai parar não, você não vai parar não.
Sabe qual é a palavra? Deu o primeiro passo. Eita glória! Jesus viu a multidão, foi movido de íntima compaixão e não os despediu vazio. Mateus capítulo 20, versículo 34. Aleluia! Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nos olhos e eles viram. Perceba, toda vez que Jesus é movido de íntima compaixão, Ele faz alguma coisa. Ele não fica parado. E Ele abriu os olhos daquele moço, e esta noite os seus olhos serão abertos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tem olhos aqui que precisam ser abertos. Oh glória. Tem uma oração no Antigo Testamento, irmão, que eu sou apaixonado por ela. É a oração do profeta Eliseu, pastor Estênio. Porque Geazi, ele acorda pela manhã, ele vai pelo lado de fora e fica apavorado, dizendo: meu Senhor, nós estamos cercados, o monte está rodeado de carros e cavalos. Mas Eliseu faz uma oração a Deus, dizendo: Senhor, abra os olhos deste moço para que ele veja. Sempre quer falar. E Deus ouviu a oração do profeta. Na mesma hora, os olhos daquele moço foram abertos e ele viu carros e cavalos de fogo que estavam ali. Está entendendo que eu não posso ser egoísta na obra de Deus? Alguém pode ver o que eu estou vendo, alguém pode sentir o que eu estou sentindo, alguém pode participar dessa graça que nós estamos participando. Então a nossa oração é: abra os olhos de alguém, Senhor. Convida, Senhor, mais alguém para ver. Oh, graças a Deus. Aleluia. Toda vez que o Senhor é movido de compaixão, Ele fazia algo. Lucas 7,13 diz a Bíblia que Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Oh, glória a Deus. E às vezes nós dizemos que somos apaixonados pela obra de Deus, mas não fazemos nada. Que compaixão é esta? Que amor é este? Que eu digo que eu tenho amor, mas os meus braços estão cruzados. Eu vejo um ferido e passo de largo. Não é comigo, não é minha responsabilidade. Quem tem o Espírito de Deus da vida não aguenta, irmão. Quem tem o Espírito de Deus da vida, ele é sensível. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Ele não se alegra com a queda de ninguém. Nem o pecador mais miserável, quando morre, ele não fica feliz, porque ele sabe que ali é uma alma que vale muito mais do que o mundo inteiro. Bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoas que até dizem: foi até bom mesmo que se foi. Não é bom nada, irmão. Se foi sem Jesus, essa pessoa está perdida eternamente. Ali tem uma alma, e a graça de Deus, ela não se limitou apenas ao povo judeu. A Bíblia diz, glória a Deus, em Tito 2,11, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Porque o Evangelho é isto, a graça é isso. Ela vem para eu, para você, para grande, para pequeno, para rico, para pobre. Louvado seja o nome do Senhor. Essa graça abrangeu todos que aqui estão. Olha, você tem ouvido pela graça. A graça de Deus te trouxe salvação. Aleluia. A graça de Deus te trouxe salvação. Mas essa mesma graça que me salvou, essa mesma graça que salvou você, essa mesma graça que te perdoou, que regenerou a tua vida, através de mim, através de você, através de nós, através da igreja. Tem muitas pessoas lá fora que precisam ouvir a verdade eterna. Ide pelos becos e valados, aonde tiver um pecador, como diz o pastor Gilmar Santos, aí é um campo missionário. Glória a Deus. Aonde tem um pecador, a mensagem precisa chegar.
Oh, glória! Eu sinto a graça de Deus esta noite. Eu sinto a graça de Deus esta noite. Que você sinta compaixão, que venhamos sentir compaixão. Oh, glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor. E vendo a multidão teve grande compaixão. Que nós possamos ser diferentes, que possamos ter um desejo de alcançar vidas para Cristo, que possamos ter o desejo de resgatar os oprimidos das garras de Satanás, porque Jesus nos ensinou em Mateus 9,36, como lemos, a ter compaixão pelas ovelhas perdidas. Em Mateus 14,14, Jesus nos ensinou a ter compaixão pelos fracos e doentes. Em Marcos 8,2, Jesus nos ensinou a ter compaixão pelos famintos. Em João 11,33, Jesus nos ensinou a ter compaixão pelos atribulados. Em Mateus 15,22, Jesus nos ensinou a ter compaixão pelos oprimidos. Em Marcos 1,41, Jesus nos ensinou a ter compaixão pelos impuros e rejeitados. Em Lucas 10,33, Jesus nos ensinou a ter compaixão dos desprotegidos e feridos do caminho. Em Lucas 15,20, Jesus nos ensinou a ter compaixão dos perdidos. Em Marcos 1,40 a 42, Jesus nos ensinou a ter compaixão dos sofredores. Irmão, se eu não aprender com Cristo, eu não aprendo com ninguém mais. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso modelo. Glória a Deus, o nosso modelo é Cristo. O nosso modelo é Cristo. Sede meus imitadores, disse Paulo, como eu sou de Cristo. O modelo central é Jesus. Se eu tenho Jesus como meu modelo, oh glória, eu não vou fazer indiferença com ninguém. Eu sinto a graça de Deus aqui esta noite. Eu sinto a graça de Deus aqui esta noite. Nós já estamos finalizando, mas esta noite nós vamos aprender com Cristo a ter compaixão das almas. Oh glória, é sentir o que Jesus sentiu. Aleluia, glória a Deus. É não desprezar o nosso próximo, é não fazer acepção de pessoas, porque o Evangelho nunca fez acepção de pessoas. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Pregando o Evangelho, anunciando boas novas. A mensagem que eu tenho que pregar é a mensagem de Jesus, de Cristo. O apóstolo Paulo disse: quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o Evangelho, eu não fui com sublimidade de palavras persuasivas, não. Até que ele tinha condição de persuadir muita gente, mas ele foi em demonstração do Espírito de poder. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É falar dele, não de nós mesmos. A mensagem é dele, não nós mesmos. Tem gente que fala mais de si do que Jesus. É Jesus que tem que ser pregado, é Jesus que tem que ser anunciado. Foi ele que veio, ele morreu, ele ressuscitou ao terceiro dia. É ele que vai voltar para arrebatar a sua amada igreja. Quem pode levantar a sua mão esta noite? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Parancho levar de canto rei balas. Glória a Deus. Eita, coisa boa é sentir a presença de Deus. Como é lindo ver muitos irmãos chorando na graça do Senhor. Aleluia. O Evangelho verdadeiro precisa ser pregado.
Porque tem um evangelho muito fácil sendo pregado por aí. Vem como está, fica como está, do jeito que você quiser. Não, você pode vir do jeito que você está, mas chegando aqui a palavra vai te limpar. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque o evangelho de verdade, a gente tem que pregar renúncia. O evangelho verdadeiro, a gente prega restauração, comunhão, abandono do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo uma coisa: o pecado a gente exclui, mas o pecador a gente abraça, a gente ajuda. O pecador a gente carrega nas costas, se for preciso, para esta pessoa saber o valor que tem na presença do Senhor. Aleluia. Eu quero que você, esta noite, curve a tua cabeça, que você achar melhor. Nós vamos fazer um minutinho de oração. A oração que Jesus fez aos seus discípulos, dizendo: roga o Senhor da seara. Aleluia. Roga o Senhor da seara. Aleluia. Entrega o que você tem ao Senhor. Ainda que seja pouco, entrega para a obra de Deus esta noite. Aleluia. Managabachundalai decamando rabarabacalabachandaraia. Quantas almas estão esperando ouvir o som da sua voz? Quantas almas estão perecendo porque às vezes está do nosso lado e a gente não fala de Deus, a gente não fala de Jesus. A gente fala tanta coisa, comenta tanta coisa, mas a gente esquece às vezes de dar a alguém uma palavra de conforto, de consolo. A gente esquece de dizer: Jesus te ama. Oh, glória a Deus. Jesus ama você. Jesus ama você. Bendito seja o nome do Senhor esta noite. Querido Espírito Santo, eis aí a tua igreja, mestre. Ó querido Jesus, nos ajude, Senhor, a ter um desejo fervoroso pelas almas que estão perdidas. Ó meu Deus, não somente buscar aqueles que estão perdidos, mas também cuidar dos feridos que estão dentro da nossa casa. Nos ajuda, Senhor, a cuidar daqueles que estão feridos dentro de casa, Senhor. Nos ajude, porque esses, sendo fortalecidos, receberão galardão, receberão do Senhor capacitação, Senhor, para ir buscar aqueles que estão perdidos lá fora, em o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, o ano está apenas começando, e que 2025, se o Senhor nos der graça e nos permitir, que nós possamos finalizar, Senhor, para ganhar o máximo de almas possíveis, Senhor, e o teu nome ser glorificado, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida nesta noite. Que toda sorte de bênção recaia sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Todos os obreiros que aqui estão, em nome do Senhor Jesus, que esse sentimento de compaixão, esse sentimento de querer ver almas aos pés do Senhor, esse sentimento de entender que eu não faço nada sozinho, e possa permanecer na nossa vida, e a cada dia mais e mais obreiros para a obra do Senhor. Quantos podem dizer amém esta noite? Tome seu assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.